Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast a criadora de um canal que eu tenho assistido bastante ultimamente, que narram diversos casos criminais que acontecem ao redor do mundo e também desaparecimentos que já tiveram soluções ou outros que ainda não tiveram soluções. Converso hoje com a Giovana Alba do canal Caixa de Pandora. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem? E você? Primeiro eu quero agradecer aí o convite, né? Muito obrigada por ter convidado. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Eu conheci seu canal recentemente com o vídeo da Alison Mack, né? Que fez a Chloe na série Smallville. Pra quem não sabe, existe uma história bizarra envolvendo essa atriz, né? Que a Giovana descreveu muito bem lá no vídeo dela. Vão lá procurar pra assistir, porque é bizarro, mas é interessante acompanhar, enfim. Então, eu curti a narração, comecei a assistir seus vídeos, fui vendo as histórias, e assim, acho que posso falar interessante ou curiosas, né? Por mais que sejam, algumas acabam sendo até meio trágicas e tristes. Mas vendo isso eu falei, preciso convidar você para vir aqui e conversarmos um pouco sobre essas produções. Ah, que legal que você está curtindo lá o canal. Ele ainda é pequenininho, né? Tá crescendo de pouco, mas estamos aí, né? A gente começa pequeno, né? Os grandes começaram pequenos. Às vezes leva um tempinho, né? Vai fazer 2 anos aí que eu tô fazendo vídeo. Ainda é um pouco recente, né? Mas... Sim. Tá crescendo aí de pouquinho, né? Eu imaginei que seria um pouco mais fácil, né? Confesso que eu imaginei que seria mais fácil, mas não é não. Não é. Eu acho que a gente começou junto, praticamente, porque esse podcast tem mais ou menos esse tempo aí também. Ah, é? Que bacana. E tipo, a gente tem essa sensação, né? E acha que vai ser um pouco mais fácil, e na hora a gente vê que é um pouco mais difícil. Tem aqueles momentos que a gente desanima, e tem aqueles momentos que acontece alguma coisa muito legal e a gente se anima de volta. Faz parte. Exatamente, é bem isso. Trabalhar aí no YouTube são altos e baixos. Tem mês que é muito bom, muito bom. Tipo, você ganha 5.000 inscritos assim muito rápido. E tem meses que não vai, parece que não vai pra frente. Temos uma tradição aqui nesse podcast, porque acima de tudo a galera que nos escuta, né, é uma galera sedenta por conhecimento, é uma galera que gosta de aumentar o seu repertório. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias? Seja filmes, seja livros, seja séries, qualquer coisa que você queira estar indicando aí pro pessoal que nos escuta. Nossa, então, eu sou mais de assistir série, né? Eu assisto bastante séries. Livros eu tenho lido muito pouco, mas uma série, deixa eu pensar. Uma série muito boa que eu assisti recentemente é Homeland. É uma série muito legal, que é sobre uma agente da CIA, e ela atua, né, nessa área do Afeganistão e tal, e é bem interessante, assim, bastante ação, mistério, investigação, muito boa. Pra quem gosta, né, desse universo. Eu gosto bastante de investigação, de mistério. Dá pra ver pelo meu canal, né? Eu acho que eu percebi. Bem de leve, sabe? Tá em que streaming essa série? Putz, eu não sei. Posso dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Mas é uma Homeland. série excelente, é muito boa. E ela já terminou, né? E eu gosto assim. Não gosto de ficar esperando até ficar soltando Sim. novos episódios. Tá no Showtime? Que é isso? Emissora original? Não sei em qual plataforma que tá. Mas... Apple TV, tá na Apple TV. Apple TV. Tá, fica aí a indicação da Giovana. Você gostava daquela série 24 Horas? Essa eu nunca assisti. Nunca assisti. Porque é recente, sabe? Eu não assistia muita série antes, quando eu era mais nova. Eu não assistia. Aí agora que eu pego várias séries antigas pra maratonar. Entendi. Vale a pena. Você que É curte boa? essa temática, ela. Imagina o seguinte, o nome da série ela é autodescritiva, porque
Basicamente, é uma temporada e essa temporada se passa inteira em um único dia. Caramba. Ela tem um formato de 24 episódios por temporada e cada episódio é 1 hora do dia. Nossa, que interessante. Vou assistir. Tava procurando série boa. É difícil encontrar, né, uma série legal assim, mas é bom ter uma indicação. É que a gente hoje em dia tem tanta opção que às vezes a gente se perde um pouco e fica difícil achar algo que realmente a gente goste, né? Não que não, até tem, né? Mas tipo, é tanta coisa e a gente se perde no meio dessa vastidão de conteúdo. É, falam que nosso cérebro ele não tá preparado para tantas opções assim. Por isso que a É, gente nunca consegue escolher. Fica sempre procurando em um monte e não escolhe. eu escuto o pessoal falando que eles têm costume, às vezes, de abrir uma Netflix da vida. Eles ficam meia hora só passando o catálogo e acabam não escolhendo nada e não assistem nada. Nossa, já aconteceu muito isso comigo, muito mesmo. É, cara, é uma situação muito engraçada. Mas uma coisa que eu percebi, acho que em um vídeo seu, e aí eu até pergunto aqui, você gosta de Naruto? Porque eu vi você com uma camiseta com os símbolos da Akatsuki, que é uma que é do seriado, do anime Naruto. Aí eu falei, É, olha, eu sou poser. Ainda fala assim, né? Poser para quem só finge, mas não é. É que essa blusa é do meu marido, né? Ele tá. adora Naruto. Ele já tentou me apresentar Naruto. Eu comecei a assistir, só que me irritou porque eu achei que o Naruto criança ele grita demais, então eu não consegui assistir. Aí me irritou. Mas eu já assisti outro anime que é um de um orfanato, é que eu não lembro o nome. E eu gostei Aham. bastante. Não sei se você sabe qual que é, o orfanato das crianças. Pô, agora não Putz, me vem à cabeça nada agora, assim. Mas é porque assim, tipo, eu também assisto anime, mas eu não sou também muito fanático, né? Eu não conheço tudo também, assim. é aqui, ó, The Promised Neverland. Esse anime é legal. É, nunca É assisti. Mas, bem legal. não, mas tranquilo. É porque eu realmente ouvi isso no vídeo e eu falei, vou perguntar pra ela, vai que, né? É, o pessoal fica achando, né, que eu assisto, tal, mas eu não é muito do meu gosto, assim, ainda mais que toda vez que eu vou assistir com o André, né, com meu marido, ele quer colocar em japonês, Uhum. e me incomoda um pouco escutar em japonês, porque eu não tô acostumada, né, ainda mais que eles gritam muito. Outro que eu assisti com ele, vários episódios, foi o menininho do uniforme verde, que é quadriculado. Ah, o Demon Slayer. Isso, esse eu gostava também. E esse tem um personagem que ele grita muito durante Tem. o anime. E eu conheço pessoas que descartaram o anime a partir desse ponto aí, porque elas não gostam da gritaria do cara. É um que usa máscara, usa uma máscara de cachorro, não é isso? De algum bicho, e ele fica De gritando porco. sem parar. É de porco isso. Nossa, ele É, grita demais. tem esse e tem um outro que usa uma roupa amarela, que é esse que o pessoal não suporta o grito dele. Ah, acho que eu não cheguei a esse, não sei. É. Esse da Mas é máscara de legal. é bem legal, eu gosto bastante desse anime. E esse da máscara de porco, eu recentemente entrevistei o dublador dele. Ah, que bacana. Nossa, interessante, né? Esse mundo de Ele dubladores é bem forte, né, em anime. tá bem. Ultimamente, por conta do streaming, ficou bem forte. É, o pessoal tem bastante interesse em entrevistar dubladores e tudo. Eu nem sabia Uhum. que existia, esse universo de você pesquisar quem é o dublador, porque eu nunca me interessei por isso, assim, pelos filmes Uhum. que eu assisto. Eu imagino, mas é interessante que às vezes você, tipo, tem um filme que é muito marcante pra você, você assiste aquele filme dublado. E aí você tá conversando com aquela pessoa e você fala, putz, eu tô conversando com tal personagem. É, eu E já é com- conheci alguns dubladores, mas foi também a partir aí do André, que tem o canal Linhagem Geek, né? Aí eu acabei conhecendo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Legal, bacana. Mas agora eu quero traçar uma linha do tempo, né, até chegarmos ao Caixa de Pandora, que é o seu canal. Então, quem era a Giovana antes do canal Caixa de Pandora? Então, eu já tô aí há 10 anos, vai parecer que eu tô fazendo uma entrevista de
agora, mas eu já tô Não, por favor. eu já tô há 10 anos, na carreira de análise de sistemas, né. E assim, Uhum, eu sempre consumi muito o YouTube, sempre, assim, desde os primeiros canais eu sempre consumi demais, mas na época, né, há muito tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, eu consumia mais conteúdo de maquiagem, né. Começou com uhum, conteúdo de maquiagem, depois as meninas, que faziam esse não sei se o público do seu podcast vai conhecer, mas as primeiras, Tassiele Alcolé, a Nina Secrets, que hoje elas têm, a Nina Secrets tem uma grande marca, né, uhum, brasileira de cosméticos. E eu comecei assistindo elas, eu gostava bastante e tudo, mas eu nunca tive coragem, porque eu achava o seguinte, eu falava assim: "Eu tô começando na minha carreira", na época eu estava começando a uhum. minha carreira, eu tenho 20 anos, e as pessoas já não me dão muita credibilidade. Sempre tive um cabelão loiro, sabe, eu achava que as pessoas me olhavam e falavam: "O que que essa menina tá fazendo aqui?", querendo aprender Ah, análise de sistemas. Eu falava: "Se alguém descobrir que eu tenho um canal no YouTube, alguém da minha empresa, meu chefe, eles não vão me dar menos credibilidade ainda", então eu nunca criei pensando nisso. uhum, E aí o tempo passou, eu com 25 eu já falava: "Ah não, 25 anos, sabe, vou ficar me expondo", mas eu sempre pensei na possibilidade, falei: "Nossa, bem que eu poderia, né". E aí eu comecei a consumir bastante, eu sempre gostei, né, de terror, de suspense, sempre gostei desde criança, filme de terror, tudo. uhum. E aí eu descobri no YouTube o canal da Jaqueline Guerreiro, que ela também conta sobre crimes, e também o Freak TV, que é o Milho. E eu adorava o canal deles, assistia muito, assistia muito. E aí o tempo passou, conheci o André é youtuber, né. E aí ele falou pra mim: Sim. "Você consome tanto esses conteúdos, se você fizesse ia ficar tão legal". E aí eu demorei ainda, né, falei: "Ai, não sei, tal, né, se eu vou expor meu rosto, assim", tinha morrido de vergonha, tenho vergonha até hoje, na verdade, tenho um pouco de vergonha. E aí, com esse apoio dele aí, eu acabei criando. Eu falei: "Ah, então vou criar, vou tentar, vamos ver, quem sabe", e é isso, aí tô aqui hoje com Caixa de Pandora. Resumidamente é isso. Mas foi um conteúdo, assim, é um conteúdo que eu consumo demais. Eu adoro filme de terror, eu assistia Linha Direta, sabe, eu sempre gostei. Eu imaginei que teria alguma influência do Linha Direta, porque eu acho que numa época que a gente não tinha internet como tem hoje, né? O Linha Uhum. Direta era o tipo de programa que exibia esse tipo de conteúdo. Sim, e logo quando eu comecei na parte de análise de sistemas, eu era júnior, né, na época, porque às vezes eu ficava sem fazer nada. E aí eu Uhum, ficava entrando no site do R7 só vendo os crimes, assim, acompanhando os crimes, então sempre foi uhum. o conteúdo que eu me interesso, que eu gosto de saber. Eu tinha medo do Linha Direta, pra ser bem sincero. Sério? Nossa, eu achava É. muito legal, só que meus pais não gostavam que eu assistisse, né, porque Ah, eu sim. era criança, né, tudo, muito nova, mas filme de terror em casa era de lei. À noite, apagar todas as luzes e assistir todo mundo Nossa. junto, era de lei. Eu era muito moleque nesse tempo, né? Hum. Então, pô, eu tinha esse certo receio de assistir essas coisas. Eu acho que se eu pegasse meu conhecimento de filme de terror, é aquelas coisas bem basiconas, sabe? Tipo, ah, Sexta-feira 13 e Sei, Hora do Pesadelo, que não é bem tipo terrorzão. Na verdade, são personagens que se tornaram clássicos da cultura pop, né? E aí você acaba sim. conhecendo, mas pelo terror. Eu assisti recentemente esse negócio em um dia bem pastelão, mas eu conheço muito pouco, assim. Eu acho que eu não tive tanta coragem de assistir muito filme de terror. Então, o filme de terror que eu mais gosto não é nem esse que é classificado como slasher, né, que é a matança. Eu gosto mais do que tem espírito. É o que eu Ah, sempre sim. gostei de assistir, que é o terror mesmo parte espiritual mesmo, e eu sempre gostei. Depois eu ficava morrendo de medo, né, de ficar sozinha em casa, mas eu assistia, estava nem aí. Eu às vezes tenho uns pesadelos de noite, sabe? E o pessoal aqui em casa acha que é porque eu assisto filme de terror. Eu não fico assistindo filme de terror, né? Ainda bem que você não assiste, que aí ia piorar, né, a situação. Não, você tá louco. Tipo assim, eu entendo a importância desses filmes, eu entendo a importância da obra. Mas não é, tipo assim, eu fico pensando, se eu for assistir um negócio desse, eu vou ficar me assustando à toa, porque eu sou um cara que se assusta com facilidade. Eu tô de boa na minha aqui, tipo, concentrado em alguma coisa, chega alguém me cutuca, eu dou um pulo. Nossa, eu também sou assim.
Eu me assusto com muita facilidade. Mas Nossa, mesmo assim eu assisto, eu gosto. E o pessoal quando descobre isso, aí eles aproveitam, né? Ah, é? Aí é sacanagem. É sacanagem. Mas, e aí você curte isso aí? Aí você começou o canal, você falou, faz uns 2 anos, é isso? Isso, faz 2 anos. Vai fazer 2 anos, acho que em janeiro de 2024. Eu sou péssima de data, mas eu acho que é Ah. isso. E você lembra qual foi o primeiro vídeo que você soltou? Foi foi sobre o caso que inspirou o Hannibal Lecter, que é o Alfredo Bali, se eu não me engano o nome dele. Olha aí, meu xará. É Que verdade. ótimo. Nesse caso, e quando você soltou o primeiro vídeo de lá pra cá, você sentiu já uma certa evolução? Porque eu, por exemplo, no meu podcast, se eu olho o meu primeiro episódio que eu gravei, eu já falo, mano, olha só como eu tô narrando meio zoado ali no primeiro episódio. Ah, eu acho. Nossa, melhorou bastante. Isso era uma coisa que eu pedia muito, conselho, assim, das pessoas, porque eu mesma me assistindo, eu não conseguia entender o que que eu precisava melhorar. Uhum, Então eu queria que outra pessoa me falasse. Tinha bastante gente que não queria falar, né, eu percebia, falava: "Não, tá perfeito", eu sabia que não estava perfeito. E eu tenho o costume de assistir os meus vídeos, eu gosto de assistir antes de lançar, eu sempre assisto, e às vezes eu pego algum caso antigo que eu já gravei há um tempo, uhum, e eu coloco para eu assistir, para eu ver o quanto que eu evoluí, se eu tô melhor, se eu tô voltando a velhos hábitos que não era bom no vídeo. uhum, E eu acho que deu para evoluir bastante. Eu não conseguia na primeira vez que eu fui gravar vídeo, eu não conseguia falar, eu estava sozinha no ambiente, eu não conseguia falar, porque eu ficava com uhum. vergonha, eu não conseguia, não saía. Então, assim, é normal, né, como todo trabalho, você Sim. começa, né, ali embaixo, você começa aprendendo, depois você vai evoluindo, né. O YouTube é a mesma coisa. E pelo que você falou, você estava numa área que não era bem a área da comunicação, né? Não, não, eu sempre assim, no trabalho a gente sempre faz muita reunião, faz apresentação, isso, aquilo, só que era de uma coisa que eu conheci bastante, e você acostuma, né, não sei. Uhum, Mas é bem diferente da área da comunicação, é completamente diferente, né. Eu fazia análise de sistemas, atendia, ainda faço, na verdade, né. Eu uhum, ainda trabalho nisso. Eu implanto sistemas nas empresas ou então eu fico em atendimento de chamado, né, para ajuste do sistema. É bem diferente, você lida com poucas pessoas, você faz reuniões mais pontuais, agora você está expondo o seu rosto ali para um monte de gente que pode vir e falar: "Nossa, seu trabalho está uma merda", e tem gente que fala, tem. Ah, tem na internet aparece todo mundo. Gente que não agrega em nada, mas tá lá. Beleza. Exato. No mundo corporativo, a gente tem ali uma etiqueta, ninguém vai falar isso para você. Agora, na internet, as pessoas te esculhambam e não tá nem aí. Então, você tem que estar pronto para receber uns comentários bem pesadinhos, né? Mas faz parte, né? Eu já imaginava que isso poderia acontecer. Eu escuto, às vezes, falar de um pessoal que às vezes acaba lidando muito com hate de internet, né? Eles falam, cara, você tá lá, você recebe 10 comentários, 9 são te elogiando. Mas aquele um que é um comentário negativo, aquele um te incomoda. Mesmo você tendo É, 9 positivos. com certeza, chama muito mais atenção, chama muito mais atenção. Ainda mais, às vezes não é nenhum comentário mal educado, mas é alguma crítica meio pesadinha, né? Que às vezes Uhum. as pessoas pesam a mão na crítica. Mesmo sendo educado, e aí você vê que a pessoa tem um pouco de razão. Nossa, isso pra mim, às vezes eu falo: "Nossa, é pior que é verdade". Aí eu É a, tento arrumar nos próximos vídeos, né. é a famosa crítica construtiva, né? Que a gente acaba absorvendo e, de certa modo, se ajuda, né? Então, pelo menos é válido. O chato é Uhum. a galera que, sei lá, tipo, a pessoa simplesmente chega e te xinga do que pegou isso. Não pegou em nada. O que tá melhorando? Nada. É, isso acontece bastante quando eu faço casos mais polêmicos, né, como por exemplo Uhum. foi da Mari Ferrer, foi o caso da Mari Ferrer, que aconteceu aqui no Brasil, Uhum. e do Márcio Smelling, que Marcius são Merlin. que se confunde caso criminal com política, né, porque É. né, alguma algum algum um lado político, toma conta da pauta, e aí quando você vai falar sobre o assunto, se você não reza a cartilha, as pessoas já acham que você tá contra, que você tá, sabe, acha que você tá
sei lá, querendo ferrar com a vítima, com a suposta Uhum. vítima, e não é assim, não é assim. Eu tento trazer os casos, os dois lados sempre, né? Acusação e defesa. E quando a gente faz isso com alguns casos, às vezes a pessoa não quer expor qual foi a defesa, por exemplo, no caso da Mari Ferrer. Hoje em dia, muita gente ainda acha que ela foi vítima, sendo que o processo teve um fim, a defesa conseguiu provar a inocência do rapaz, e só que aí quando você coloca isso num vídeo e ele tem um grande alcance, como foi o que aconteceu, aí as críticas vêm mais contundentes, e aí não vem nem pelo seu trabalho, vem achando que você tem uma opinião política e que você está contra a cartilha deles. É tipo isso. Existe um termo que o pessoal usa na internet que eles falam que tudo é política. Eu concordo em partes, né? Eu entendo quando a pessoa fala isso, só que nem sempre a gente está falando necessariamente de uma política partidária, né? Uhum, exato, eu acho que quando a gente está falando aí de casos criminais, a gente tem que deixar um pouco. E eu falei isso no começo do meu vídeo do Márcio Uhum. Smelling. A gente tem que deixar um pouco de lado essa Sim. cartilha de, por exemplo, toda mulher tem razão. Porque eu já cansei de fazer casos criminais no meu canal que a mulher é assassina. E como que ela tem razão? Ela não tem razão. Exatamente. É, tipo, não tem. Eu assisti esse seu vídeo do Marcus Melling, né? E eu acho que foi nesse vídeo que você falou que, diante da lei, não existe distinção de sexo, de cor de pele, nem nada do tipo. Exato, exato. Eu sempre pego esses trechos, principalmente de lei, ou de alguma jurisprudência, e trago no meu vídeo para que fique claro que eu estou ali no âmbito jurídico e não político, entendeu? É que é difícil atualmente a gente ter uma conversa, né, sobre esses determinados tipos de assunto, porque você mesmo falou sobre isso no seu vídeo. A internet já escolheu um lado. Então, Exato. a partir desse ponto, se você falar contra esse, não necessariamente contra esse lado, mas se você falar tipo num tom racional de tipo, não, vamos ver o que que está acontecendo aqui, porque assim, eu sou jornalista, né? E Uhum. eu me formei há pouco tempo, final de 2021, e uma das coisas que sempre me ensinaram na faculdade, uma professora de jornalismo no segundo semestre ainda falou isso pra gente, escuta os dois lados e desconfie de ambos. Exato, é isso aí. E, e isso é uma coisa que eu levo muito a sério. Mas eu vi, por exemplo, quando pipocou esse caso do Mark Merlin lá em 2020, final de 2020, com a revista Piauí. Cara, eu vi pessoas que estudavam comigo, que tiveram essa mesma aula que eu. Eu vi até mesmo alguns educadores na época já, tipo, fazendo seus posts em redes sociais e já pegando o lado da suposta vítima. Sendo que nem tinha julgamento ainda, não tinha nem, como que fala? Ele não tinha sido nem, ele tinha sido acusado, ele não tinha, o Ministério Público ainda não tinha feito a ação. Ele não tinha, como que fala? É que eu esqueci a forma que fala, Eles não tinham no meio protocolado jurídico. lá o processo, né? Ainda o Ministério Público não tinha aceitado a denúncia ainda. Eles ainda estavam investigando, então assim, não tinha nenhuma denúncia. E aí, quando você lê em grandes mídias, que foi da forma que saiu, né, na grande mídia, Uhum. você leva. Eu, por exemplo, eu falei, quando saiu a primeira vez, assim, acusado de assédio, eu falei, deve ser verdade. Esse meio Eu- artístico, né? A gente parece que é verdade. eu ficava assim, esse meio artístico, o pessoal é tudo meio estranho, eu não sei, e tal, eles têm mais liberdade, e vai ver que ele fez isso, né? É um homem, pensei assim, um homem no É, meio de um monte de mulher bonita, vai ver que ele fez isso, aposto que ele fez. Mas aí, quando eu peguei e comecei a ler mais sobre o caso, eu falei, peraí, tem muita coisa que é mentira, não é nem que estão deixando de postar, estão publicando em grandes portais mentiras. Então eu vou fazer um vídeo e vou mostrar o que eu descobri aqui, porque tem muita gente que poderia ter a mesma opinião que eu, achar que era culpado. Tenho quase certeza que ele fez isso. Provavelmente ele fez, sabe, esse pensamento? E sim. aí o cara fica como culpado e a grande imprensa não desmente, né? Não, ou então se desmente naquela notinha de rodapé que ninguém lê. Uhum. Então, assim, é isso que acontece.
É isso, só pra deixar claro pra galera que nos escuta. Eu, tipo, ninguém aqui tá dizendo, tá assumindo um lado, nem nada do tipo. Eu só digo assim, se a gente for a fundo nesse caso e for ver todas as evidências, é duvidoso, não dá pra ter uma conclusão. É isso que eu sinto, eu não tenho uma conclusão sobre esse caso. Então, pelo vídeo que eu fiz, pelo que eu analisei de provas, o que ficou claro, que é o que eu falo no vídeo, que eles têm uma amizade um pouco mais íntima. Sim. E que teve alguns eventos que parecem ser coincidências, como, por exemplo, no momento em que ela foi tirada de um programa da Globo, quando ele era o chefe dela, Uhum. aí ela resolveu abrir uma denúncia contra ele. Pode ser uma coincidência, mas como pode também não ser, pode ser uma motivação para essa denúncia. Mas assim, lógico, quem vai analisar isso é o juiz diante das provas. Luiz. Mas que ela mentiu em algumas coisas, ela mentiu. Ele também pode ter mentido em alguma coisa, só que Uhum. ainda não veio à tona, porque está correndo em segredo de justiça. Uhum. Mas o fato é que, inclusive, ele já tinha namorado uma das acusadoras. Ele teve um caso durante 7 anos com outra acusadora. Ele tinha uma relação muito próxima com a Dani Calabresa, porque fica exposto isso nos prints, ela Uhum. mandando, ela afirmando que mandou nude para ele. Uhum. E após aquela festa onde supostamente ela foi assediada, onde ela falou que foi a primeira, né, bomba aí, ai, Márcio Smelling assediou Dani Calabresa em festa da Globo, Uhum. que aconteceu no bar lá no Rio de Janeiro. Eu li aquela matéria da Piauí na época que saiu. É, então, e aí depois veio à tona, né, um print da conversa dela e do Márcio Smelling, um dia depois dessa festa, dela falando: "Ai, chefinho, te amo", sendo que ele tinha Ah, supostamente assediado ela na festa. Então, assim, eu como mulher posso falar, se um homem faz isso comigo em uma festa, jamais eu estaria mandando uma mensagem dessa para ele no dia seguinte, ele poderia ser o que quisesse. Podia ser meu chefe, poderia ser presidente do Brasil, eu não iria mandar essa mensagem. é muito estranho. E também uma outra coisa, vale destacar que ele foi quem correu atrás para realizar um processo jurídico. Foi, elas queriam fazer a denúncia só na imprensa. Por quê? Na imprensa, você não tem juiz, né, para Sim. analisar a acusação e a defesa. Então você não precisa apresentar prova, você só dá lá o seu relato, como está acontecendo muito hoje em dia, e as pessoas já tomam o seu lado. Você acusa e você decide se a pessoa é culpada ou inocente. Uhum. Então não tem meio termo. Então é muito fácil, né, para uma pessoa querer acusar só na imprensa. Porque o objetivo dela, provavelmente, não era, que ele fosse preso inicialmente, ela queria acho que só destruir a reputação dele, né. Queria, eh, sei lá, Acabar com a publica carreira do cara, né? queria acabar com a carreira dele, sendo bem clara, né. É, Mas, eh, e aí ela não queria levar para o âmbito jurídico, quem levou para o âmbito jurídico inicialmente foi ele. Mas assim, tá correndo ainda, ele virou réu agora, pelo que uhum. eu li essa semana sobre esse caso. Agora ele virou de fato um réu, mas agora vamos ver, né, qual que vai ser a conclusão. A própria Globo deu uma nota falando que não, que teve uma investigação interna dentro da Globo, Uhum. para ver se estava acontecendo assédio ou não. E aí na época ele foi encerrado o contrato dele, mas ele saiu pela porta da frente, né. Sim, foi Ele não foi um acordo, né? ele não foi demitido por justa causa. Por exemplo, o meu chefe, se eu tenho um chefe homem e ele, comete um assédio contra mim, eu como CLT, ou então mesmo como PJ, eu poderia pedir, eu poderia fazer uma denúncia e ele ser demitido por justa Exato. causa. E isso não aconteceu, porque na investigação interna da Globo, não conseguiram comprovar nenhum assédio, né. E aí, inclusive, soltaram uma nota na imprensa na época que ele saiu, falando que estava sendo encerrado com antecedência o contrato dele, mas que ele tinha prestado serviços todos possíveis na Globo, que eles Uhum. estavam muito contentes. Então é muita contradição nesse caso, que não vem na imprensa, não aparece na imprensa, esse é o problema. E aí as pessoas só veem um lado, só sai o lado da acusação, e você não consegue ter noção do que aquilo é mentira, se você não pesquisa um pouco mais a fundo, você entendeu? Que algumas coisas da acusação é mentira, não sei se tudo é mentira também, porque eu não estou acompanhando mais o caso, entendeu? A grande verdade é que a gente não sabe o que que aconteceu, de fato.
É, É, aí só dá pra vamos ter uma saber. ideia. Dá para ter uma ideia, mas só vamos saber quando isso for concluído. E a justiça, olha que coisinha, que é uma palavra bonita, mas que coisinha lenta de acontecer, né? Você que tipo faz, eu conto essas histórias no seu canal, com certeza você já deve ter se deparado com isso. Como os processos são demorados, né? É bem demorado, só que, nesse caso demorou um pouquinho mais, porque sempre tinha uma testemunha nova, ou então uma testemunha Uhum. saía e apresentava novas provas, ou então não comparecia, e aí demorou mais. Mas os processos no geral demora mesmo, demora. Sim, É complicado, né. são bem demorados. E esse caso aí, ele também te rendeu um pouco mais do seu canal, porque você fez uma entrevista com o jornalista Ricardo Feltrin, foi isso? É, o Ricardo Feltrin, que ele está É. acompanhando bem pesado esse caso, assim, se você vê o canal dele, acho que ele tem mais de 80 vídeos sobre esse caso. E ele deixa bem claro, assim, o lado dele. Eu honestamente não tenho lado nenhum, assim, o meu Sim. intuito com o vídeo era mostrar os 2 lados da história. E aí quem está Uhum. assistindo decide se o que que acha, entendeu? Não, total. E isso era uma coisa que até me levantava curiosidade, agora você tipo, já até me respondeu no decorrer do bate-papo, né? Eu cheguei a pensar que você era jornalista. Não, não sou, não Eu sou. tenho- Pensei em fazer faculdade de jornalismo, mas não fiz. Não tive muita paciência de fazer. É, é porque o seu canal, os seus vídeos, ele tem um rigor é, bem respeitoso nessa parte do jornalismo, sabe? Tipo, Uhum. você dá a sua opinião lá, mas a gente fica muito evidente que você faz uma pesquisa profunda sobre o assunto, você traz os fatos, você apresenta ambos os lados. Isso aí eu acho bem interessante. É, que bom que você acha isso. Eu tento sempre fazer isso, eu sempre tento mostrar a acusação e defesa, as provas de ambas as partes. Eu pesquiso o máximo de coisas que eu encontro sobre o caso, então eu coloco tudo que eu encontro, assim, que é comprovado, que é verdade, que Uhum, está em mais de 2 fontes, né, eu coloco no meu vídeo, e o que não está comprovado, às vezes eu comento e falo: "Olha, essa informação não é comprovada", e quando eu dou minha opinião, eu uhum. separo, eu falo: "Aqui é minha opinião". Sim, Mas, geralmente, eu não gosto de ficar dando muito minha opinião nos vídeos, porque eu não quero influenciar sim, sim. a audiência, você entendeu? Ainda mais num caso que não tá concluído ainda. Se é um caso que está concluído, tudo bem, eu Uhum. vou lá e dou minha opinião e mesmo assim eu separo, eu falo: "Ó, aqui é minha opinião". Mas eu nunca Exato. misturo minha opinião com os fatos, sabe, tento transformar o fato na minha opinião, sabe como que é? Uhum. Você coloca uma coisinha, uma vírgula a mais ali, porque você não concorda. Isso eu não faço, eu tento manter o respeito. Não tem nem por que eu fazer, né, gente, porque eu não sou advogada de ninguém, então Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Como é que funciona o processo de produção de um vídeo para o seu canal hoje em dia? É pesquisa, depois você vai escrever roteiro? Conta um pouquinho para nós. então, eu sempre começo eu escolho o caso, né, geralmente eu tenho minha listinha de casos que os inscritos, eles colocam nos comentários, né, o pessoal que Uhum, assiste, eles sempre colocam sugestões e eu anoto todas, 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 todas. legal. E aí eu vou pesquisando, às vezes eu tô sem muita imaginação, aí que caso que eu vou fazer? Eu pego minha listinha, olho, e aí eu começo a pesquisar se é um caso interessante. E a primeira Uhum, coisa que eu faço é colocar na linha do tempo. E aí, por exemplo, no caso de serial killer, eu conto pela linha uhum, do tempo da vida do serial killer, geralmente. legal. Agora, quando é um assassino e uma vítima, é um para um. Aí eu geralmente conto, a visão da vida da vítima, porque é uma só. Uhum, Então aí eu priorizo a vítima. E aí eu vou contando assim, sempre respeitando a linha do tempo, desde quando nasceu, a vida da pessoa um pouco, uhum. como que aconteceu o caso e as investigações, etc. E é assim. Aí depois eu monto o roteiro, gravo e mando para edição. E não sou eu que edito, é o Gui. Meu editor Ah, é o Gui. que bom, né, cara? Porque edição é um negocinho chato. Eu Eu nem sei faço. te dizer, que eu não sei fazer.
Eu faço aqui, e aqui é mais fácil porque é só áudio. Mas eu acho Hum. chato. Eu acho muito chato. Mas tem que fazer. É o jeito. É, tem que Mas. fazer, não tem como. Eu sempre, assim, quando, se necessário, eu gravo 3, 4 vezes a mesma parte, até ficar bem claro o que eu tô querendo comunicar. Uhum. E aí, então, Gui sofre, coitado. Tem que ir lá cortar os brutos de 2 horas. Como é hoje conciliar o trabalho CLT com o trabalho do YouTube? Ah, às vezes eu acabo não tendo muito tempo pro meu canal, né? A única coisa ruim é isso, mas não tem como eu ainda focar só no canal, porque ainda não rende o suficiente para isso. Mas um dia, Uhum. quem sabe. Mas o que eu faço? Eu trabalho das 9 às 6 no meu trabalho. E depois às 6 eu escrevo meus roteiros. Eu já fico aqui no meu escritório, que eu trabalho em casa, né? Trabalho de Ah, casa. legal. Eu trabalho home office. Então eu já fico aqui no meu escritório. Aí quando dá o horário, não tem mais nada para fazer, eu desligo minha máquina e venho, desligo meu notebook e venho para o meu computador pessoal e começo a fazer pesquisa, escrever roteiro e tudo. E aqui eu também gravo shorts, né? Porque o shorts eu gravo só áudio. Então Uhum. aí eu já gravo aqui do escritório mesmo, que tem uma mesa de som aqui também. E o short sou eu que edito. Que aí eu posto no YouTube e no Instagram. Eu edito no CapCut lá. Mas é bem É, simples, né? o short é mais simplesinho, é um minutinho, é Um mais fácil de minutinho, boa. é. Uhum. Você tinha comentado no começo do nosso papo, né, que antes você tinha um certo receio de criar canal no YouTube, e as pessoas no seu trabalho descobrirem, né, e, enfim, hoje em dia o pessoal do seu trabalho sabe que você tem um canal? Então, né, eu estava há 3 anos numa empresa, aí o pessoal descobriu um pouquinho antes de eu sair. Eu saí semana passada. Ah, Aí o que da pessoal já estava sabendo, aí agora eu tô em outro emprego, eu acho que ninguém sabe ainda, mas logo o pessoal descobre, que eu não não é como falo. se. Mas também não é um segredo, né? Não é tipo algo que você tá escondendo. Não, tá ali no meu Instagram, mas também não é algo que eu fico: "Olha, tem um canal, assiste lá", eu não faço isso. Uhum. É, normal. Já teve em algum momento algum caso que você pegou para produzir um vídeo e durante esse processo de produção, tipo, sei lá, você se sentiu mal por causa da intensidade do caso, das coisas que acontecem, e aí você falou, putz, preciso dar uma respirada, preciso de uma pausa. Já aconteceu algo do tipo? Já aconteceu no caso da Tori Stanford, se eu não me engano é assim o nome dela. Porque eu peguei o caso, foi uma indicação de um inscrito, só que eu não Uhum. sabia que ela era criança. E aí eu Hum, comecei a pesquisa, comecei escrevendo, aí eu falei: "Putz, é criança, né", logo de cara eu vi. Falei: "Bom, mas já tô aqui, já comecei a pesquisar, vou até o fim". Aí eu falei: "Nossa, é bem pesado, assim, o caso, envolve abuso e tudo". Então foi um caso que eu fiquei me sentindo meio mal, assim. Eu acabei de escrever também outro que assim, não me abalou nada, mas que dá um pouco de tristeza de ver, né, que foi um jogador de futebol americano, ele foi acusado injustamente, e ele estava com 16 anos quando ele foi acusado, e ele já estava cotado para entrar num grande time de futebol americano da Liga Nacional dos Estados Unidos, que fazia parte. acabou com a vida do cara. Muito Aí bom. foi assim, no mesmo ano que ele estava cotado para ir, a menina acusou ele falsamente, injustamente. Ele só tinha dado um beijo nela, ela falou que ele tinha forçado e tudo. E aí descobriram depois de 10 anos que era mentira, né? Hoje ele tá com 38. Ele ainda deu tempo dele jogar Boa. profissionalmente. E hoje ele é coach, parece, da palestras sobre sobre isso que ele passou, né, sobre superação e tudo, dele Uhum. não deixar isso resumir a história dele, mas assim, eu falei: "Meu, coitado desse cara, o que o cara fez pra". Ele ficou 5 ou 6 anos preso e mais, 5 anos com tornozeleira eletrônica. Aí a mãe dele fala, né, que ele não podia ir nem para aniversários, mesmo depois de solto, né, com a tornozeleira, ele não podia ir para aniversário de Uhum. de familiares dele, não podia ir no parque, não podia jogar, ninguém queria que ele jogasse nos times, afinal de contas ele era um Sim. um um condenado por esse crime. E, são casos, assim, que eu fico pensando às vezes. Mas geralmente eu gravo, faço o caso, gravo e tento esquecer, para não ficar
Até porque já vem outro, né? Eu tento produzir É, 3 vídeos por semana, então é muita coisa, assim. você faz 3 por semana? Eu tento fazer 3 por semana. Nas últimas semanas eu consegui fazer 2. Coragem, 2 viu? por semana. O que demora mais é o roteiro, com certeza. Certo. É a base do vídeo, né? A pesquisa É, toda, né? Até ter todas as peças juntas. Eu então. teve um caso que eu vi seu também que eu achei bem pesado. Foi o caso, acho que foi o da Skylar. Skyler, deixa eu ver. Se eu não me engano, ela foi morta pelas melhores amigas dela. Ah, sim, verdade. As Meninas Malvadas, elas ficaram conhecidas no YouTube aí, nesse nicho de true crime como as Meninas Malvadas. Então, é tanto que no seu vídeo aparece o Twitter de uma dessas meninas. Eu fui dar uma olhada se a conta do Twitter estava ativa até hoje, ainda tá, né? Obviamente não estão postando mais nada, Uhum. mas Provavelmente, eu não tenho certeza, porque faz um tempo já que eu gravei, aí às vezes eu esqueço, porque é muito caso. Mas elas foram presas, né? foram presas. Se eu não me engano, a Perpétua, não lembro agora, mas Esse caso foi nos Estados Unidos, né? foi. Então, lá não tem boi, não. Ela, Lá, se você aprontar, você tá lascado. e não tem essa de ser de menor, não, lá também. Não, não a- tem. Eles vão lá e julgam como se fosse de maior. Mas eu achei muito pesado, porque, tipo, eram amigas desde a infância. E, tipo, a menina fez isso, tipo, a sangue frio, sabe? Sim, elas foram bem frias, atraíram ela pra floresta, né? Foi isso, e lá, coitada da menina. Nossa, e depois ainda ficou fingindo tá sofrendo com o desaparecimento da menina na frente dos pais dela. Isso aí Mas é sempre assim, né? Igual o caso da Daniela Pérez. O Guilherme de Pádua foi no funeral, chorou, abraçou o marido, abraçou a mãe da Daniela Pérez. Então, sempre eles não descartam, né? Eles ficam de olho na investigação, os policiais, se a pessoa tá voltando na cena do crime, onde tudo Uhum. aconteceu, se tá indo em enterro, se tá indo muito na casa dos pais, são coisas que são analisadas, porque os serial killers, os psicopatas, eles fazem muito isso, eles voltam na cena do crime. Outro caso que aconteceu isso, e inclusive o cara foi pego por causa disso, foi os estudantes de Idaho. Não sei se você acompanha esse caso. Esse eu vou dar uma olhada depois, né, do seu canal. Aconteceu no Mas final do ano passado nos Estados Unidos. Foram cinco, cinco estudantes que que tiveram a vida tirada lá nos Estados Unidos enquanto eles estavam dormindo, enquanto eles estavam na casa deles lá em Idaho. O cara entrou, só que esse cara entrou, tirou a vida deles, né, com uma faca, e depois ele voltou no mesmo dia para ver se já tinham descoberto os corpos. Então, com isso, pegou o sinal do celular dele, que ele ficou indo e voltando, e, e os psicopatas voltam na cena do crime. É muito comum. é curioso que tem uns casos assim que, tipo, a tecnologia entrega o cara, né? Há muito, né? A tecnologia, com o avanço da tecnologia, melhorou muito, né? Até a questão do exame de DNA, agora tem essa parte da árvore genealógica que eles estão, que está evoluindo bastante também. Sim, tipo, teve um caso aqui que o curioso também é uns casos que você traz que às vezes levam muitos anos, mas muitos anos pra serem descobertos, né? Um que eu tô vendo até aqui na minha frente agora é o do menino, o nome dele é John McCabe. John McCabe. Ele levou, é um molequinho, acho que ele foi assassinado com 15 anos e levou 40 anos pra ser descoberto. Ah, esse caso, agora eu lembrei. Esse caso é bem triste também, bem triste. Demorou muito e assim, teve a vida tirada numa besteira, assim, numa rixa de meninos, porque parece que ele estava flertando com a namorada de um dos carinhas lá, de um dos rapazes. E eles eram tudo novinhos na época. Todos Eles tinham, novinhos é, e, e foram julgados, tipo, depois de velhos já. sim, eles foram jogados depois de velhos e teve um deles que manteve a mentira, né? Não queria assumir o crime. É que eu não me recordo quantos eram, acho que era 2 ou 3 que tirou a vida dele. Tinha uns 3 ali envolvidos. O pai do menino, eu vi que ele não viu, ele não viveu a tempo de ver a justiça sendo feita, né? E a mãe ainda Uhum. viu.
Mas, nossa, tipo, você Foi para. isso mesmo, que eles foram absolvidos primeiro, e aí o pai do John McCabe acabou falecendo, e aí depois teve um novo julgamento, e eles foram condenados. E o Fo- pai dele faleceu muito perto, assim, de quando eles foram absolvidos a primeira vez. E eles acham que é por causa disso, que ele não viu a justiça ser feita, ele viu que os criminosos tinham sido absolvidos e ele ficou muito mal, ele já estava muito doente e não aguentou, aí morreu. eu acho que, tipo, 40 anos tentando buscar justiça, porque a vida dessa família virou isso, basicamente, depois disso, né? Exato. E ninguém nem fazia ideia de quem que era, isso que é o pior, né? Não foi um negócio na justiça que demorou, não, ninguém tinha sido acusado, ninguém sabia o que que aconteceu, sabe? Simplesmente o cara aparece sem vida. É que eu É. percebo, em alguns casos que você trouxe, né, principalmente coisas mais antigas, né? Parece que em muitos desses casos, mesmo sendo lá fora, com uma justiça muito mais rigorosa, parece que às vezes a polícia fazia um pouco caso, né? Dependendo do lugar, né? Eu percebo, né? Posso estar errada, mas eu percebo que no interior, parece que dos Estados Unidos, ou então em cidades litorâneas, cidades pequenas, eles não estão acostumados a lidar com esse tipo de violência, porque às vezes o lugar é muito tranquilo. Então, os policiais não têm um treinamento adequado para investigar, para isolar uma cena do crime, e tudo isso afeta a investigação. Eles deixam pisotear a cena do crime, com isso eles perdem evidências e não Uhum, conseguem. E isso afeta, assim, a longo prazo. Você não consegue nunca mais saber quem passou por ali, se teve um DNA, o DNA de diversas pessoas se mistura, né, na cena do crime. E tudo isso afeta a investigação. Tem vários casos, a maioria dos casos assim não solucionados é por esse problema porque não isolou direito uma cena do crime, porque perdeu uma evidência, sumiu uma evidência ao longo do tempo. É uhum. tudo isso, né? E aí, anos depois, às vezes aparece alguém interessado em resolver o caso, só que aí, por conta disso que você falou, a pessoa acaba sendo prejudicada, ela não consegue resolver, não consegue evidências o suficiente para resolver. É difícil mesmo, mas agora tem essa nova tecnologia da árvore genealógica. O que, que eles fazem? Ainda que eles acham um DNA na cena do crime, aí eles batem lá no banco de dados dos Estados Unidos, né? Que tem um banco de dados de criminosos, né? Uhum. Que é registrado o DNA deles. E aí bate para ver se é o DNA de alguma pessoa registrada ali. E aí, às vezes, não é. E aí fica fazendo o quê com aquele DNA? Você guarda ele e fica lá esperando Uhum. achar, né, um suspeito para depois comparar de novo. Mas agora não. Através desse DNA, eles conseguem traçar onde a pessoa nasceu, de onde a família dela é, e às vezes eles pegam lá do tataravô e vai descendo a árvore até encontrar. E isso tá ajudando muito a resolver vários casos criminais. Eu acho que foi da Roxane Wood que foi solucionado assim, eu não me recordo direito. Eu tenho a memória meio ruim. Mas Eu vi esse caso também, você falando dele. é da Roxane Wood? Eu acho que foi esse. Que tipo, eles conseguiram uma prova de um DNA, uma faculdade que estudava casos criminais. Isso mesmo. Isso, aí depois de muitos anos eles conseguiram ligar para um cara que, nossa, era um cara que não tinha, tipo, ele não tinha nem chegado nem perto, eles estavam desconfiando de outro cara, eu acho que era o marido dela. Do marido dela. Ele era o principal suspeito durante 35 anos. Ficou 35 anos, tipo, o pessoal achando que ele era o assassino e não tinha nada a E sendo ver. hostilizado, né? Chamavam ele de assassino na rua. Aí depois, com o passar dos anos, acho que parou, né? Mas logo quando aconteceu, eles acharam que era ele. Aí ele era chamado de assassino para onde quer que ele fosse. Na cidade, era bem complicado. Mas aí, através dessa nova tecnologia, encontraram o criminoso. Ó, tá E aí vendo, eles pessoal? comparam, né, de novo, pega o DNA de novo para ver se é de fato a pessoa, compara com o DNA que Uhum. está lançando o crime e aí se demete. Aí já era. Tá vendo, pessoal? Não dá pra gente ficar, tipo, por mais que a gente fique revoltado com certas coisas, não dá pra gente ficar afirmando certas coisas com uma certeza absoluta. Olha esses Exato. casos e veja aí por quantos anos o cara ficou sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Exatamente. É complicado, viu? Esse tema aí de true crime tem que tomar um cuidado quando vai comentar.
Exato, exato. Até porque, né, dependendo do que a pessoa comenta, né, se a outra pessoa ela tiver certeza que ela não fez aquilo, ela pode também entrar com medidas legais para isso, né? Exatamente, exatamente. Eu não sei se o pessoal já te sugeriu esse tema, mas você pensa em falar mais pra frente do caso do Johnny Depp? Então, eu acho que eu perdi o time do caso do Johnny Depp. Eu poderia ter feito na época, ter feito igual eu fiz do Marcus Melling, ter feito uma linha do tempo e tudo. Mas aí passou, né? Já faz um tempo que aconteceu. Não sei se o pessoal ainda quer saber sobre esse caso. Aí eu É, acabo não fazendo. caso que rende uma história interessante, assim, porque ele também foi acusado de algo, né? Ele se prejudicou por isso, mas Uhum. depois, com o tempo, ele acabou se provando que não era aquilo que estavam falando dele. Então, ele é outro que quando veio a primeira matéria, eu também falei, ixi, provavelmente é Co- verdade. Eu conheço pessoas que ficaram com nojo de assistir produções dele, que boicotaram os filmes dele, boicotaram coisas, bonequinhos de Pirata do Caribe, né? Ele Jogaram foi fora. Nossa, a vida dele foi extremamente impactada, extremamente, mas foi para mim, assim, foi um julgamento de cinema. Foi um julgamento de Sim. cinema do Johnny Depp, foi muito legal de acompanhar. Eu Uhum. acompanhei, né. E aí começaram a querer que ele ficasse com a advogada dele, não sei se você É. acompanhou isso. Não, Eu não cheguei achava a os ver 2 isso. tão bonitinhos juntos, que ela ficava toda feliz por ele e tudo, bem próxima, assim, dele, e ela é muito bonita, né. E aí o pessoal começou a fazer vários vídeos, né, achando que os 2 iam ficar juntos. Mas é a novela da vida real, né, que o povo adora uma novelinha, né. E o pior é que, assim, eu lembro que acompanhando os seus vídeos, tem momentos que eu esqueço que eu tô acompanhando um troço de vida real. É, né, Parece em alguns momentos que é uns negócios de filme. Principalmente os é, casos lá de fora. É tanta coisa assim que eu falo. Tipo, aí eu levo e falo, não, peraí, isso aí aconteceu de verdade. tem caso que é assim mesmo. Eu acabei de fazer também outro roteiro sobre o filme No Pain, No Gain. Não sei se você Uhum. já assistiu esse filme, eu nunca assisti. Nunca assisti Já o ouvi filme, falar. mas eu sei que o caso é real. Fiquei sabendo, né, pelos inscritos do canal. Uhum. E aí eles falaram: "Faz aí o caso, porque é bom, tal". Aí eu comecei a pesquisar. Meu, esse caso parece de cinema, assim. É uma academia onde tinha os caras fortões lá, e aí os donos, que também eram caras que gostavam dessa parte de fisiculturismo, sequestraram um empresário milionário, e aí eles ficaram um Uhum. mês com o cara num galpão, arrancando tudo do cara, passou a mansão do cara para o nome deles, passou Nossa. carro, passou tudo. E aí ele acabou sobrevivendo a esse sequestro. Não sei como, porque jogaram até fogo no carro que ele estava, mas ele conseguiu sobreviver. Uhum. E aí ele foi contar para os policiais. Quando encontraram ele, acharam que os policiais acharam que ele tinha bebido muito e tinha sofrido um acidente. Uhum. E era um rico irresponsável, porque o carro dele era de rico. E aí, quando ele contou, ele falou: "Não, eu fiquei um mês sendo sequestrado, eles roubaram minha casa". Os policiais não acreditavam nele. E como Uhum. ele tinha sido obrigado a assinar os documentos passando a casa dele para o nome dos criminosos, os policiais achavam que, sei lá, ele tinha se arrependido do que ele tinha feito, ou era sabe, o cara metido com coisa errada, e aí não investigaram. Os criminosos ficaram morando na mansão dele. Nossa. Um tempão. E aí depois começou a desenrolar a investigação, depois que eles cometeram outro crime, né, a gangue Sandim. É bem legal. Aí quando lançar o vídeo, vão lá assistir que é uma história bem interessante. Rendeu um roteiro imenso. Tem uns casos assim que às vezes essas produtoras que tem aí seus serviços de streaming, uma Netflix da vida, uma HBO, qualquer uma. Eles olham pra isso e aí eles falam, mano, a história dessa pessoa, esse caso daria uma ótima série. Aí vão lá, até a pessoa que vivenciou aquilo e compram essa história dessa pessoa, né? Que foi até um caso do vídeo da Ana Delvey que você fez, né? Que era que dava golpes em É. celebridades, né? Teve Nossa, e a série na série é Netflix. legal. Eu comecei assistindo a série.
E agora, toda série que eu assisto, quando eu vejo que é. Eu só assisto série, eu não assisto coisa muito de ficção científica, sabe? Uhum. Super-heróis. Então, toda vez que eu assisto uma série, eu já procuro se é caso real. Porque geralmente eu assisto de suspense, investigação, ou então uma série doida igual dessa Ana Delvey. E Nossa. aí eu pesquisei se era verdade, eu descobri ela, vi que era baseada em fatos reais. Em fatos, né? E é, e é muito interessante. Ela é doida, essa menina. Eu achei interessante, assim, de ver o desenrolar de tudo que ela aprontou e depois a investigação. Eu gosto muito dessa parte de investigação, né? De como eles investigam e chegam em tudo que a pessoa fez. Ela conseguiu pegar vários empréstimos no banco e tudo. É muito louco. E rendeu uma boa série. Ficou bem legal a série dela. Bem fiel É, à história. com certeza. Tem muita história que a gente conhece que vai saber de onde vem as inspirações disso daí, né? Então, no começo do canal eu até fazia mais, por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz do Hannibal Lecter, né, que tem o caso real que foi inspirado, mas também falam que o Hannibal Lecter foi inspirado em vários serial killers, não foi em um só. E tem também ali do Exorcista, que eu assisti ontem, o Exorcista. Ele é baseado Uhum. também em um caso real. E que ninguém sabe, né? As pessoas pensam que não, que é só ficção, e não, ele foi baseado em um caso que de fato aconteceu, e eu até contei no meu canal, acho que é o segundo vídeo do meu canal. Ah, E vou dar tem uma olhada diversos depois. outros. É bem legal. Não sei se vai estar muito bom, né? Porque foi um vídeo bem no Ah, começo. faz parte, né? Faz Até parte. o microfone mudou tudo, o cenário. Conforme a gente vai ganhando experiência, a gente vai melhorando determinadas coisas, vai melhorando o áudio, vai melhorando o cenário. Sim. Meu cenário foi meio. Esse novo cenário aí, ainda bem que o pessoal gostou, né? Mas foi meio que na sorte esse novo cenário, porque o antigo cenário do Caixa de Pandora, primeiro, ficava numa casa que eu tava com a minha família, com meus pais, que eu ainda morava com eles, que a gente tava provisório. A gente tava provisório porque nossa casa tava reformando, nossa casa Hum. oficial. E aí eu montei meu cenário lá. Depois eu fiz um cenário parecido na nossa casa quando ficou pronto, só que aí eu me casei no final de novembro. E aí eu falei que eu não vou ficar conseguindo ir na casa dos meus pais toda semana para gravar, porque é um pouco longe, né? Uhum. E aí eu falei: vou gravar aqui na sala que tem essa parede verde. Eu mandei pintar a parede verde porque ia ser minha sala de jantar ali. Aí eu falei: vou colocar aqui um quadro, vou colocar meu abajur que já era do primeiro cenário e vou ver se o pessoal gostar. E aí eu vi até a Kendall Ray, que é uma das maiores youtubers de true crime, só que ela é dos Estados Unidos. E eu vi a forma que ela gravava, que era também no fundo de um fundo verde. Falei: aí é na casa dela, se era na casa dela. Um fundo simples. Falei: vou fazer parecido então. E aí deu certo, o pessoal tem gostado bastante. Mas agora vai mudar de novo, porque eu vou me mudar. Eu acho que pro tipo de vídeo que você faz, não precisa um negócio muito complexo, né? Um fundo simples já resolve o problema, porque o foco é a história também. O importante eu quero sempre deixar bonito, né, para a pessoa que está Sim. assistindo ser agradável aos olhos dela. Por exemplo, tem os outros canais que são bem profissionais, que é do Insólito, que é do Marcos, e eu acho ele muito profissional. E ele tem um fundo todo bem na temática, sabe? Uhum. É um papel de parede ali no fundo acho que é de tijolinho, parecido com o que eu usava, e aí tem uma estante de livro, tem um jogo de luz legal. O outro também, que é o colecionador de ossos, o cenário dele é bem legal, bem profissional, assim. Que aí eles fazem mais nessa temática de true crime, faz um fundo mais escuro e tal. Aí eu procurei fazer uma proposta diferente, falei, quem sabe, né, dá certo de uma forma um pouco diferente, porque aqui, de qualquer forma, onde eu moro, não teria muito como eu fazer um cenário desse tipo. Quem sabe mais pra frente, fazer um quadro, assim, com um cenário diferente, fica legal também. É que se ficar colocando muito elemento também, pode tirar a atenção da galera que tá assistindo. Isso é verdade, isso é verdade. O pessoal falava que ficava tentando ler os livros que tinha no meu cenário, que ficava em cima da mesa. É, às vezes o pessoal presta mais atenção no que tá atrás de você do que da história, aí se torna um problema. Então, Isso é verdade. algo mais clean também acaba sendo funcional. Eu gosto. Você até falou ao longo do bate-papo isso, mas vou perguntar agora com mais destaque. O que você considera hoje
como os principais desafios para você manter o Caixa de Pandora? Ai, desafio é o tempo, viu. É tempo. É tempo para você pesquisar, é tempo para gravar. O meu problema maior é tempo, assim, que eu acabo me desorganizando. O maior desafio é esse, porque de resto eu adoro postar o vídeo, ver o negócio Uhum, pronto. Quando eu vejo ele pronto, sempre eu adoro assistir, tenho gosto. E ver o pessoal comentando é muito gostoso, é muito legal ver o pessoal me seguindo ou então entrando em uhum. contato comigo no Instagram, falando: "Ah, eu gosto do seu canal", é muito legal. Isso é muito gratificante, né, para quem cria conteúdo. A gente cria conteúdo porque a gente quer que outras pessoas vejam, né? É, para o público, é inteiramente para o público, por isso que, é assim, se a crítica é construtiva, eu sempre vou escutar e não tem problema nenhum. E quais seriam, tipo, os aprendizados que você teve aí nesses 2 anos de produção que você gostaria de destacar? Então, o principal, assim, porque às vezes a pessoa que trabalha com numa empresa, no mundo corporativo, vê o pessoal que faz porque eu era um pouco assim, por isso que eu falo. E vê o pessoal que cria conteúdo, acha que é fácil, acha que, Uhum. não trabalha, não é trabalho, né. Não. A eu acho que até melhorou hoje em dia um pouco isso daí, porque com o passar dos anos viram muita gente, se tornar bem-sucedida nessa área. Mas ainda assim, ainda tem esse preconceito. E o que eu aprendi é que é um trabalho e dá trabalho, e é um trabalho minucioso que envolve técnica, né, na parte de som, na parte de luz. A gente pode não ter, por exemplo, o rendimento que a gente espera, né? Tipo, pode até mesmo, na maioria das vezes, ter zero rendimento, né? Tipo, questão financeira. Exato. Mas o processo é um trabalho, basicamente. Eu, assim, tipo, não é o meu caso. Acredito que também não seja o seu, mas eu conheço pessoas que já pegaram até crise de ansiedade trabalhando com isso aqui, sabe? É, Pessoa. o que eu tomo cuidado é que eu fico meu marido também é assim, porque ele também cria conteúdo, né. Eu fico Uhum. pensando muito, sabe, nisso. Eu fico, às vezes, falando: "Nossa", às vezes eu deito pra assistir, eu falo: "Nossa, poderia estar gravando alguma coisa". Deito pra assistir uma É, série, então. alguma coisa, eu falo: "Poderia estar, sei lá, fazendo um roteiro, poderia estar". E aí, mas com o passar do tempo também eu fui vendo que tem que ter um período de descanso, né, senão a gente também não produz nada. Às vezes eu sentava Exato. aqui pra fazer o roteiro muito cansada, não saía nada, não saía nada, nada. Eu ficava aqui, ó, jogada na cadeira, não conseguia Uhum. escrever, não saía, não encontrava informação. Então, assim, precisa de descanso, é um trabalho igual qualquer outro, e às vezes até mais exaustivo, porque a gente não tem um horário determinado, a gente faz o nosso horário. Não tem um horário determinado e também não tem um ganho certo, né? Esse é o É, esse é o problema. pior, esse é o É, pior. é. E aí é onde muita gente acaba, às vezes, sei lá, acaba se perdendo um pouco no que ela tá fazendo lá e, tipo, começa a ter determinadas crises, começa a aparecer problemas de saúde. Eu tenho um certo medo, às vezes, eu olho pra alguns amigos próximos meus, assim, tipo, eu vejo eles passando por isso, eu falo, mano, eu espero algum dia não ter isso. É, eu acho que tem que ser acima de tudo, tem que ser bom, né, tem que ser também Uhum. um hobby, e para mim pra mim é também um hobby. Às vezes, cansa, tem vezes que Sim, cansa, tem que desacelerar, tem, mas é o meu hobby, eu adoro ver o trabalho pronto, o projetinho pronto. O meu projetinho pronto é meu vídeo, eu vejo ele pronto, eu tenho gosto de lançar. Então, é hobby também, não adianta só sofrer, senão não exato. vale a pena. A gente tem que se divertir com aquilo que tá fazendo, porque senão o resultado não vai ficar legal. Exatamente, exatamente, é isso aí. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer você ter disponibilizado esse tempo para vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma boa experiência, como foi para mim. E vou deixar agora o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode acessar o seu trabalho, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais. O microfone é seu. Muito obrigada aí pelo convite. Esse é o primeiro podcast que eu participo. Então, Oh, muito que honra. obrigada. Muito legal mesmo. O pessoal me encontra no YouTube, no Caixa de Pandora. Só escrever canal Caixa de Pandora que você vai encontrar. No Instagram é Giovana Pérez. É Giovana com 2 N's Pérez, mas tem também na descrição dos meus vídeos para quem quiser me encontrar.
E é isso, me mandem mensagem lá, gente. Fala comigo que eu gosto bastante de conhecer vocês. Se inscrevam lá no canal, deixem comentário. É isso. Isso aí, galera. O link do canal da Giovana vai estar aqui na descrição, tá? Para vocês acessarem. E vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify, se inscrevam no canal do YouTube e também me sigam lá nas redes sociais, tanto Twitter, agora X, como Instagram. Eu tô lá como Carvalho_Alf. Lá vocês podem acompanhar todas as novidades do podcast, as agendas da semana, sempre que sair episódio novo eu posto lá. Me sigam lá e também é onde vocês podem conversar comigo, dar sugestões de convidados, trocar uma ideia, enfim. É tudo por lá. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.